Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em Lucas 20, no versículo do 2 ao 4, que vai dizer assim: ele falaram dizendo: dai-nos com que autoridade faz essas coisas, ou quem é que te deu essa autoridade? Respondeu ele e disse-lhes: eu também vos farei uma pergunta. O batismo de João era do céu ou dos homens? Aleluia, Jesus. Então aqui, aleluia, Jesus, o Senhor, aqui, aleluia, Jesus, ele testa, né, os fariseus, que eram hipócritas, aleluia, Jesus, que achavam que tinham todo o conhecimento da palavra, aleluia, Jesus. Então, eles fizeram uma pergunta e o Senhor respondeu através de uma outra pergunta, aleluia, Jesus, dizendo assim, então, de que autoridade que veio João? Jesus, ele vai nos dar o testemunho e vai dizer assim, ó, não houve homem nenhum maior do que João Batista. Porque João Batista, ele veio como mensageiro para poder anunciar o reino dos céus, a vinda do Messias. E João Batista, ele passou por um processo antes de ser profeta, aleluia, Jesus. A palavra vai dizer que ele estava no deserto, sendo preparado, aleluia, Jesus. Ele não bebia vinho, nada, ele só comia mel, se alimentava com as coisas ali da natureza, não entrava álcool, não entrava nada nele. Ele foi separado já do ventre de Isabel para agora anunciar a vinda de Jesus, aleluia, Jesus. Então eu digo para vocês, irmãos, aleluia, Jesus, se você também, aleluia, Jesus, quer ser grande no reino dos céus, aleluia, aguente o processo. Assim como João Batista, ele aguentou o processo no deserto e no tempo determinado o Senhor levantou João Batista com poder e autoridade. Nós vemos, irmãos, na palavra que João ele não operou nenhum milagre, mas quantas e quantas pessoas foram batizadas através da palavra. A palavra que cura, liberta e salva. Aleluia, Jesus. E as pessoas iam atrás de Jesus porque Jesus operava os milagres. Enquanto João, aleluia, Jesus, ele salvou muitas e muitas almas. Todo dia batizando, onde tinha água, as pessoas iam atrás dele e até pensavam que de repente ele era o Messias. E ele pregava com muita autoridade. E ele não tinha medo não, ele se levantava em cima dos fariseus, seus hipócritas vão se converter do mau caminho de vocês, aleluia, Jesus. E ele era destemido, ele era corajoso e assim nós temos que ser também, irmãos. Se Deus entrega algo para você, fala, nem que aleluia, Jesus, entendeu? A pessoa fique chateada com você. Mas sabe por quê? Porque tem pessoas, aleluia, que são assim, ó. Tem pessoas que não são firmadas no Senhor, elas são as rebeldes. Enquanto as que são firmadas no caminho do Senhor, se você entrega algo, ela vai cair e vai dizer, nossa, misericórdia, é isso mesmo, pior que eu tô fazendo isso mesmo. Meu Deus, eu tenho que me converter. Eu preciso mudar meus caminhos. E agradece até o profeta. Mas o rebelde não. Ele se levanta em cima de você. Sabe por quê? Porque existe uma opressão maligna na vida dessa pessoa, aleluia, Jesus, que está cometendo coisas erradas, mas não quer sair do pecado. Então, se ele está cometendo algo errado ali, ele está fazendo a vontade do inimigo. Então, tem uma opressão maligna em cima da vida dessa pessoa. Mas quando você vem uma autoridade de Deus, aleluia, Jesus, assim como João Batista tinha, arrependei-o dos vossos pecados, porque vocês cometem isso e aquilo, e foi falando os pecados, e o povo, é verdade, eu tenho que me arrepender, não, João, eu me arrependo, eu quero me batizar, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, aleluia, Jesus. Então, irmãos,
Jesus então faz uma pergunta, né, para eles, né? Então, o batismo do João era do céu ou era dos homens? Aleluia, Jesus. Aí eles falaram, mas se a gente disser que é do céu, ele vai dizer, então, por que a gente não creu, então? Aleluia, Jesus. Porque eles eram os religiosos, né? Eu creio em Deus, eu obedeço os mandamentos de Moisés, mas Jesus não, Jesus a gente não quer, a gente só quer só os mandamentos, mas obedecer os mandamentos também não obedecia, não. Um dos maiores mandamentos, o segundo maior mandamento é o mandamento que eles não seguiam. A palavra vai dizer assim, que amai a teu próximo como a ti mesmo. E era uma coisa que eles não faziam, eles odiavam as pessoas. Eles tinham raiva quando Jesus operava milagre, aleluia, Jesus, na vida dessas pessoas. Eles eram tão religiosos que eles diziam que no sábado não poderia operar nada. Não poderia trabalhar, não poderia fazer cura, não fazer nada. Aí Jesus também diz assim, e se cai um animal dentro de um poço no sábado? Vocês não vão fazer essa obra de lá socorrer ou vocês vão deixar ele morrer lá dentro? Mas com certeza eles vão correr lá e vão salvar aquele animal, porque aquele animal, ele vai dar algum lucro, aleluia, Jesus, para eles. Quer dizer, então, o pensamento dele também está na avareza. Então eles estavam totalmente fora da presença de Deus, pensando só no seu lucro, que se aquele animal caísse e morresse, eles iam perder alguma coisa, iam perder, se aquele animal morresse, mas que não poderia curar ninguém, que era proibido curar, aleluia, Jesus. Então o que a gente entende? Que eles não tinham amor pelo próximo. Então eles diziam que seguiam os mandamentos de Deus. E será que nós estamos seguindo também o mandamento de Deus? Será que nós estamos amando o nosso próximo? Será que nós estamos ajudando o nosso próximo ou nós estamos se levantando? Ou será que nós somos os rebeldes quando Deus fala e a gente se levanta? Aleluia, Jesus, quando recebe uma palavra de repreensão. Será que nós estamos sendo assim? Se nós estamos sendo assim, eu digo para você, se liberta e tem uma opressão maligna em cima de você. Porque uma pessoa que odeia, que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é um mentiroso. Porque a palavra vai dizer assim, que como é que você vai amar a Deus se você nunca viu ele? E o teu irmão que está na tua frente, você conhece tudo e você não ama, você não quer perdoar e você tem ódio? Não, você é um mentiroso. E quem é o pai da mentira é Satanás. Então você não serve a Jesus, serve a Satanás, aquele que não odeia, aquele que odeia seu irmão. Pensamos em algo assim, é muito grave, irmãos. É muito grave. A palavra de Deus, ela é sim, sim ou não, não. É isso, e ela não tem dois termos, ela é ou você não ama ou você odeia. Se você ama, você está no caminho para a salvação. Se você odeia, você está no caminho da perdição, para perder a salvação. É forte, né, irmãos? Mas isso é um despertamento, aleluia, Jesus, para que a gente venha se converter dos nossos pecados. Ai, Senhor, mas eu não consigo perdoar. Ah, consegue sim. Porque você está enfraquecido na presença do Senhor. Aquele que se converteu verdadeiramente na presença do Senhor, busca em jejum e oração, ama sim seu próximo, aleluia, Jesus. Tem compaixão, tem misericórdia sim. É porque está enfraquecido na presença do Senhor, porque não faz a vontade dele, não jejua, não lê a palavra, não tem oração suficiente. Amém, irmãos? Então, é necessário, aleluia, Jesus, o Senhor, falar muitas vezes que a gente dessa forma para ter um despertamento no nosso coração das coisas erradas que a gente faz. Amém, irmãos? Então, eu deixo a direção em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.